A paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui nesta manhã, uma manhã de sábado, muito linda esta manhã, mais uma vez, para gravar mais esse vídeo para você, ou alguns vídeos, com o mesmo intento que há neste canal. A nossa intenção é missionária e a missão desse canal é fazer missões, tá bom? E passar para você aquilo que é Bíblia viva, porque se está escrito aqui dentro, então está escrito, querido. Ninguém pode riscar ou abolir a palavra de Deus. Apagar a palavra de Deus, ninguém tem esse poder. E se está escrito que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é Deus, ninguém pode mudar isso. E se está escrito, palavras saídas dos lábios dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho, querido. É somente ele, o nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui ante a presença dele, debaixo do céu, no ar livre, ante a presença do Deus vivo. E queremos passar a você mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor. E se você ainda não tem a sua Bíblia, então corra e busque, compre a sua Bíblia. E decida-se hoje a aceitar Jesus na sua vida e a confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador e a passar pelo batismo em nome de Jesus, que é o batismo bíblico, tá bom? Aí nós vamos deixar para você nessa manhã o texto áureo que se encontra para esse estudo. Nós vamos fazer um pequeno estudo agora, a doutrina de Cristo. Esse é o tema, a doutrina de Cristo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que inscreva-se lá no YouTube, em nosso canal missionário, Irene Neiva, Cristo ontem e hoje. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com a sua família, compartilhe no seu bairro, compartilhe no seu WhatsApp e reparta, comunique o nosso canal missionário a tantos quantos você conhece e for possível e está o poder nas suas mãos. Então, o tema deste estudo é a doutrina de Cristo. Irmão, vamos prestar atenção. A doutrina de Cristo é imutável, é inabalável, é incomparável, é sem par. O que está aqui dentro desse livro, tá? A Bíblia Sagrada, não me envergonho da Bíblia Sagrada. O que está aqui dentro deste livro é para a eternidade. E aquele que aceitar a Jesus, o ser humano que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e confessar Jesus nesse corpo humano, que ele é Deus, e passar pelo batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados, esse será enxertado de acordo com a palavra do Senhor. Esse está se vestindo de vestes nupciais através do batismo para entrar lá juntamente com ele na eternidade. Então pode acontecer duas coisas. Poderão me acontecer duas coisas. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e pode acontecer também a minha senha ser chamada para a eternidade. E se a minha senha for chamada, eu quero ter como já tenho o meu nome inscrito neste livro, o livro da vida. Queridos, já falei a você, o tema é a doutrina de Cristo. O texto áureo agora, lá no Evangelho de João 14, vamos ler apenas alguns versículos, tá bom? Diz assim a partir do número 1, versículo número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar.
uma pausazinha pequenininha aqui. Eu já tenho ensinado a você, querido, e ao Brasil e ao mundo. Vamos só fazer uma pequena reflexão nesse versículo. Na casa de meu pai. Mas, irmã Irene, meu pai, se existe um pai, existe um filho. Porém, no Evangelho 3,13 está escrito que desceu aqui o mesmo que estava ali, que desceu aqui no globo terrestre, o mesmo que estava ali, viu, querido? E depois subiu para lá novamente. E também, Efésios 4, se você ler todo Efésios 4, você vai encontrar também que aquele que estava lá, o Filho do Homem, que ainda não era filho, porque ainda não havia estado no ventre da jovem Maria, ele estava lá, desceu aqui, se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1. Leia, querido, Evangelho de João, capítulo 1, com atenção, coma a palavra, coma a Bíblia Sagrada, se alimente. Ele desceu aqui, se fez carne por você e por mim. Então, há um só corpo, e há um só Espírito, e há um só batismo, há um só Senhor. Judas 25 também, se você quiser ler, tá bom? Então, vamos continuar. 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Esse era Tomé falando com Jesus. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras dos lábios dele. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, querido. Você foi ensinado assim? Então se enganaram ao te ensinar dessa forma. A pessoa que te ensinou estava enganado. Ninguém vem. Ele está dizendo: passe por mim. Aceite a minha morte de cruz. Aceite a minha encarnação. Aceite que eu desci aqui. Aceite que eu encarnei por tua causa para te salvar, humanidade. Aceite e confesse o meu nome diante dos homens e passe pelo batismo no meu nome, para que você seja enxertado em mim para a eternidade. Irmãos, essa é a doutrina de Cristo. Então, nem se existir, nem se ajuntar o inferno inteirinho, o globo terrestre inteirinho, para tentar mudar a doutrina de Cristo, jamais poderão fazê-lo. Amém, queridos? E vamos mais adiante um pouquinho. Número 7. Se vós me conhecesseis a mim, Jesus falando, querido, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, esse já é Filipe, que fala com Jesus naquele momento. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a pergunta de Filipe, querido. E essa pergunta vale para você, porque eu já tenho conhecimento da pergunta e da resposta, tá bom? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo,
não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí você pergunta agora, mas irmã Irene, o Pai estava nele, mas de que forma? O Espírito, querido. Então nós voltamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e nós vamos entender da forma correta que o Espírito, Jesus ainda em espírito, ele não havia encarnado. Ele desceu na terra, entrou no ventre daquela jovem chamada Maria, para mim a jovem mais linda do globo terrestre, viu? E ele encarnou, o Espírito gerou aquele corpinho ainda uniforme no ventre da jovem Maria e ordenou ainda no capítulo 1 de Mateus, 1:20, se não me engano, e o seu nome será Jesus. A ordem veio de lá e o nome veio de lá. O nome celestial, o nome Jesus, o nome de Deus é Jesus, querido. Então, esse é o Pai, porque ele, ainda nesse corpo humano que ele passou por aqui, 33 anos mais ou menos, ele foi para a cruz do Calvário, só para recapitular. Ele foi para a cruz do Calvário, morreu humanamente por nós lá, Atos 20:28, derramou seu próprio sangue para ganhar toda a humanidade para si, para reconciliar consigo a humanidade outra vez. Aí ele vai para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Espírito Santo o ressuscitou, o tirou aquela carne que voltou a ser eterna, ele voltou a ser imortal, que ele já era. E quando ele desceu o Espírito, antes de fazer o bebezinho, vamos chamar assim, para nele entrar, e ele gerou aquele corpo, e nele entrou. Então o Espírito é o Pai, que o ressuscitou e o levou às mansões celestiais, onde hoje ele está imortal para a eternidade. Ele é o Pai, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. Então, se houver algum ser humano, é um desafio que eu faço ao Brasil e ao mundo nesse momento. Se houver ao ser humano alguma capacidade, quer seja um, quer seja 3 ou quer seja 1 zilhão de seres humanos, se ajuntem e conteste contra ele. Eu estou aqui na presença dele. Conteste contra ele que ele não foi capaz de fazer isso e que ele não fez. Conteste contra ele, porque a noiva de Cristo que me assiste agora, ela faz o contrário, viu? Ela é monoteísta. Ela adora o único Deus, o Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. E aguarda pelo seu retorno aqui, para nos levar à eternidade com Ele. E nós passamos, sim, pelo batismo em nome de Jesus e confessamos o nome do Senhor Jesus diante das multidões. Eu pertenço a Ti, Jesus. Eu confesso o Teu nome diante da multidão para perdão dos meus pecados. Tu és o meu Deus. E assim o comportamento da noiva de Cristo, ela é monoteísta. Ela não adora mais de um Deus, ela adora ao único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para você também, se houver tempo, não sei se haverá tempo, alguns respaldos bíblicos que eu tenho por escrito aqui, e eu gostaria de passar para você, para que você também abra a sua Bíblia e estude na sua casa. E dobre o seu joelhinho aí e aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Reconheça Jesus como o único Deus. O que é doutrina? Tudo que é objeto de ensino, doutrina ou disciplina.
Em Deuteronômio 32, 2 e 3, você vai encontrar: protege a minha doutrina como a chuva, apregoarei o nome do Senhor. Em Jó 11, 4, você vai encontrar: a minha doutrina é pura. Em Mateus 7, 28 e 29, você vai encontrar: a doutrina de Jesus, a multidão maravilhou-se da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Escribas eram... Quem eram os escribas? Jesus estava ensinando a eles a verdade e eles não criam. Vigia, irmão, vigia. Vigia, homem, vigia, mulher. Vigia, rapaz, vigia, jovem. Vigia, porque hoje Jesus está ensinando pela mesma forma, usando os seus servos na terra. Mas existe 1 zilhão de seres humanos que não estão crendo e estão negando com veemência o reinado de Cristo, o reino de Jesus. Porque só existe um reino, querido, o reino de Jesus. Só existe um evangelho, o evangelho do reino. Não existe outro evangelho. Alguém pregou para você outro evangelho? Ô irmão, abra sua Bíblia. Em o nome do precioso Jesus, eu estou pedindo a você agora, abra sua Bíblia e passe a estudar. Só existe um evangelho, o evangelho do reino. Que reino? O reino de Jesus. Só existe um rei. Que rei? O rei Jesus Cristo. Só existe um Deus. Que Deus? Jesus Cristo, queridos. Não teimam, não conteste com a Bíblia Sagrada, porque aquele que contesta contra o reino, oh queridos, é muito triste eu dizer isso para você, só existe um caminho para ele, a morte, viu? E a morte eterna, infelizmente. Mas lembra-te de uma coisa: enquanto há vida, há esperança. Então hoje é dia da tua conversão. Hoje é dia de dobrar o seu joelho e confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Evangelho de João 7, 45 e 46 e 47 está falando dos escribas que não criam. Evangelho de Mateus 15, do 6 ao 10. Eu não vou ler porque o tempo já findou. Êxodo 6 e 3 está falando do Rei Todo-Poderoso e você pode comparar com Apocalipse 1 e 8, tá bom? O mesmo Rei, é o mesmo Jesus de Êxodo, era Jesus falando, mas o nome dele ainda não havia sido revelado. Que nome? Jesus, querido. Ele era chamado Jeová, Deus, Senhor. O que ele continua sendo Deus e Senhor da tua e da minha vida. Apocalipse 1:8, Isaías, eu tenho muito material, não vai dar para passar tudo, tá? Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12, Apocalipse 2:8, Apocalipse 21:6, Apocalipse 22:13, 1 Coríntios 10:9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Lá em 1 Coríntios, Israel inteirinha sendo batizada. 1 Coríntios 10, confira, querido. Israel inteirinha sendo batizada na água e na nuvem. Viu, querido? Êxodo 17, 2 a 7, Números 21, 5, Deuteronômio 6, 16. Queridos, esse estudo, ele está girando em forma de a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é imutável.
Eu agradeço mais essa oportunidade. Nós vamos encerrar porque o nosso tempo já terminou.